Eu sou Palmeiras, sim, senhor. Renan, o que dá pra gente imaginar de novidades logo mais? É um time com alguns pilares aí, né? Casemiro, Alexandro voltando à seleção brasileira, mas com novidades também, Vinícius Júnior também, mas com novidades, como o Estevão, que nunca foi titular e pode aparecer nesse time, né? A gente não tem essa confirmação, mas é uma possibilidade. E o Alexandro do Lille também, que é um novato aí na seleção brasileira e até chamando atenção por aparecer, ao menos na prévia, num time titular. É o Alex Ribeiro, né? Agora tem que chamar de Alex. Alex Ribeiro, para não ficar parecido com o Alexandro, né, o lateral esquerdo. Mas assim, é engraçado porque a gente sempre fala do Estevão aqui, né? E eu me lembro de uma matéria do Latifi, que ele me pediu uma opinião sobre o Estevão e eu dei a minha opinião e é o que eu penso mesmo sobre a valorização do Estevão no Brasil. Muito se fala assim, o Estevão não faz gol em clássico. O Estevão não faz gol em jogo grande. O Estevão tem o meme lá do Cuiabá Man. Eu acho que a gente não sabe valorizar as nossas joias. Eu não estou colocando aqui clubismo na frente, nem nada, porque é do Palmeiras e porque isso é a opinião de torcedor que é rival. Eu acho que a gente saber que ele é um jogador que tem muito potencial. Será que teve que vir o Carlo Ancelotti aqui e olhar esse moleque, se encantar pelo moleque? Não teve, André. Não teve. Desculpa. Não, eu tô falando assim, eu tô falando no geral. Não tô falando que o Abel não valoriza o moleque. Não, mas não é isso. Ou outros treinadores não convocaram. Eu tô falando torcida brasileira. Tô falando brasileiro no geral. A gente às vezes tem mania de pichotar os moleques. Desculpa, tem sim. Não tem. Nesse caso não, desculpa. Então por que ele tem apelido de Cuiabá Man? Por que ele tem apelido então de... Eu nunca ouvi Cuiabá Man. Nunca ouviu? No Allianz Parque não. Basta você... No Allianz Parque eu nunca ouvi. Você ouviu no Allianz Parque ou você viu na rede social? Na rede social. Então, mas é o que eu tô falando. Aí eu tô falando do mundo real. Aí é o que eu tô falando. Então vamos falar do mundo real. Mas no Allianz Parque todo mundo vai defender ele. Não, o Allianz Parque, Itaquera, Morumbi, Vila Belmiro, todo mundo aplaude o Estevão faz 1 ano e meio. São coisas diferentes. Uma coisa, você acabou de falar, a palavra potencial. Eu acho que ele tem muito potencial. Claro que ele tem, ele é um gigante. Agora, são coisas distintas. Aos 18 anos, o Zico não era titular do Flamengo. Não. Né? Ele tem 18 anos. Aos 18 anos, o Endrick tinha feito 2 gols de título brasileiro do Palmeiras. O Estevão, na minha opinião, é muito mais habilidoso do que o Endrick. E o Endrick, em 2 anos de Palmeiras, foi mais decisivo do que o Estevão. Isso significa que o Estevão não vai ser decisivo na carreira dele? Claro que não, ele tem 18 anos. Ele vai se desenvolver. Ele é um adolescente. Mas o fato é que, assim, ele passou pelo Palmeiras e ele não fez gol em clássico. Isso é informação. Isso não é uma coisa subjetiva. Ele não fez gol, ele não conseguiu fazer gol em clássico. Cabe uma cobrança em cima dele por não, conta disso? cabe uma análise, uma avaliação, uma análise. Neste momento da carreira dele, ele é um dos jogadores mais habilidosos e brilhantes que a gente viu. Só que ele não conseguiu fazer gol em jogo decisivo. Como colocaram em questão o fato dele ir embora sem um título, assim, como o Endrick, como o Gabriel Jesus. Sim, mas isso é o que é objetivo, a gente não discute. Não, é informação objetiva. Mas assim, minha visão, eu acho que a gente não valoriza tanto o Estevão como ele deveria ser valorizado. Eu acho que se a gente olhar só a rede social, a gente vai pirar. Vai enlouquecer. Eu prefiro entender uma mistura de rede social e da vida real. Tem a vida na rua. O cara que me xinga na rede social, quando me encontra na rua, fala assim, pô, você me tira uma foto comigo? Pô, mas qual dos dois eu quero falar? É o cara que quer tirar foto comigo ou o cara que quer me xingar na rede social? Porque quando você olha olho no olho, precisa ter coragem. Então, eu não ouvi Cuiabá Man em nenhum estádio brasileiro. Não ouvi. Isso é um ponto. Outro ponto é avaliar o entendimento do momento da carreira do Estevão aos 18 anos. Aos 18 anos o Pelé era campeão do mundo, mas eu não posso querer que o Estevão seja Pelé. Tem uma questão de sarrafo, claro. Aí, né? Ele foi convocado pelo Dorival, ele foi convocado pelo Diniz, se eu não me engano. Tem até aqui os números das convocações dele. Ele estreou Brasil e Equador 1-0 em setembro de 2024. Ele estreou no Palmeiras no dia 6 de dezembro de 23. Sim, estou falando da seleção brasileira. Não faz 2 anos. Sim.
Aliás, não faz um ano e meio. Mas eu acho legal o PVC. Ele tem 6 jogos com a seleção brasileira, não foi titular ainda. É legal ver essa valorização ao Estevão de hoje, o Ancelotti ter a possibilidade de colocar ele como titular da seleção brasileira na estreia dele. É uma mudança se ele for titular hoje, é uma mudança de status dentro da seleção. Sim. Porque com o Dorival ele não teve essa oportunidade. Tudo bem, você tinha outros jogadores, Rafinha à disposição. Rafinha tá fora. Você tinha o Rodrigo também que está fora, mas ele estava atrás nesta fila, né? Tinha o Savinho na frente dele, o próprio Luiz Henrique, o Dorival o via como mais pronto, o escalou primeiro, né, como titular do que em relação ao Estevão. Se ele for titular hoje, é uma mudança de status, dá para colocar assim? A gente ainda não sabe se ele vai ser titular. Sim, não sabemos. A gente está imaginando um time titular com uma prévia. Sim. Que tem o Estevão. Por isso eu coloquei no condicional. A prévia de terça-feira não é o que vai ser. A prévia de hoje que tem o Estevão pode ser. Sim. Mas o ponto do Ancelotti valorizar o Estevão é tão importante quanto o Chelsea ter contratado o Estevão. Porque não foi um técnico brasileiro, nem alguém que entrou em rede social para xingar o Estevão, que lá em 2017 e 2018, em 2023, quando o Estevão nem sequer tinha estreado como titular do Palmeiras ainda, disse que ia pagar 65 milhões de euros pelo Estevão. Isso é valorização. Mas eu só acho que é o seguinte, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Às vezes é muito raso dizer ninguém gosta mais da seleção brasileira. Ninguém valoriza o Estevão. O brasileiro não valoriza. Nós não valorizamos o Estevão. Com todo respeito. Sim, claro. Eu estou dizendo assim, existem mundos distintos. Bolhas. A gente está falando de bolhas. E eu entendo que o Estevão foi muito valorizado no Brasil neste ano e meio dele como titular, como profissional. Ele estreou como profissional dia 6 de dezembro de 23. Em um ano e meio, ele foi campeão paulista pelo Palmeiras, foi titular do Palmeiras, foi ídolo do Palmeiras, foi ovacionado na despedida do Palmeiras, foi convocado pela seleção brasileira 7, 8 vezes. Pode ser titular da seleção brasileira hoje. Então, isso é valorização. Isso é valorização de jogador brasileiro de 18 anos. Quando você fala, ele não fez gol em clássico, isso é uma informação. Isso não pode ser uma cobrança porque ele tem 18 anos. Você esperava que ele tivesse feito mais? Ou pela idade dele, ele não fazer gol em clássico está dentro do pacote do amadurecimento de um garoto? Como é que você vê? Está dentro do pacote e, ao mesmo tempo, é inevitável a comparação com o Endrick. O Endrick fez... O Palmeiras foi bicampeão brasileiro em 2023 e 2022 e o Endrick fez o gol do título dos dois títulos. Então, é inevitável a comparação, porque os dois tinham 18 anos. Isso significa... Dois extremamente precoces, né? Claro! Agora sim, isso significa você olhar para ele hoje, aos 18 anos, e dizer Estevão ainda não fez gol em clássico. Nem contra o Flamengo, que também é clássico. E dizer, isso significa que ele será um fracasso no futuro? Claro que não. O Zico, no Brasil, foi chamado de craque de Maracanã por anos. Por imprensa de fora do Rio de Janeiro, principalmente. O Ronaldinho Gaúcho era chamado de craque de clube, lembra? E o Zico é um gigante, o Ronaldinho é um gigante. Então, o que eu acho que é importante é analisar o momento da carreira do cara. E isso pode significar erro no que for subjetivo. No que é objetivo, não está errado. Estevão não fez gol em clássico. Isso é informação. Significa que ele nunca vai fazer gol em clássico? Ninguém disse isso. Ou pelo menos eu não estou dizendo. Vai fazer clássico inglês lá, né? Hã? Vai fazer no clássico inglês agora. Mas só uma... Chelsea é clássico? Não tem clássico inglês? Não, Chelsea é clássico. Chelsea é clássico. Agora só para dizer assim, é engraçado, né? Porque o PVC está falando uma coisa e eu concordo muito com ele. Que é essa questão do Endrick ser mais decisivo. Beleza, saiu daqui com títulos e tal. Foi pro Real... protagonista, né? Sendo protagonista, e ele foi para trabalhar onde? No Real Madrid, de quem? Do Carlo Ancelotti. E ele está convocado? Não. Mas ele está machucado. Ele está machucado. Estaria convocado se estivesse... Eu acho que sim. Não sei, hein? Acho que sim, mas ele não está machucado. É uma boa dúvida essa, hein? Eu não sei, hein?
Mas não verdade. era o jogador que tinha mais oportunidades com o Ancelotti, né? Eu não sei se ele estaria, hein? No Real E eu não estou Madrid. duvidando da capacidade. Eu sou um fã declarado do Endrick, do futebol do Endrick. Eu acho que o Real Madrid, o Ancelotti não tem nada contra o Endrick. Não, mas Também eu acho que não. Também acho que não. Acho que Não é talvez ele, pelas opções que ele tem hoje, e conhecendo o Endrick, talvez ele colocasse outras pessoas na frente. O Vinícius, com 18 anos, não estava jogando no Real Madrid. Ele foi pro Real Foi Madrid. por Castilha, é. O Casemiro Depois também. voltou, o Casemiro também, depois foi emprestado pro Porto. Acontece que a relação do Zico não jogar aos 21 anos é porque tinha Doval. O Endrick não jogar no Real Madrid aos 18 como titular é porque tem Mbappé. Sim, eu compreendo totalmente que faz parte desse processo, né? E tem outros na frente dele, ele vai chegar lá, é um processo. Mas vamos ouvir o Ancelotti, então, sobre o Estevão. Tá por aí? Bom, daqui a pouco Está lá no a gente- Equador. Joven que tiene que aprender cosas. Lo que he conocido es su carácter, su persona. Me parece un chico humilde, bueno, con ganas, con personalidad. Esto me parece bien, pero digo siempre que con los jóvenes tenemos que ser un poco cuidados, ser paciente, como tiene que ser paciente él, para buscarse su posición. Obviamente tiene todas las características para ser un jugador muy importante para el futuro de la selección. Un jugador con un talento extraordinario. Bueno, por lo visto en estos días que he estado tiempo con el equipo nacional, con la CBF, es una estructura muy bien organizada, no falta nada, tenemos todo lo que queremos, yo tengo total autonomía por parte del presidente, me parece que tenemos todas las herramientas para hacer bien. La verdad es que los últimos partidos del equipo nacional puede ser que es de normal que la afición no sea contenta, porque obviamente perder contra Argentina como han perdido no ha sido bueno para la afición, pero tenemos que mirar adelante con ganas y con ilusión, porque todo lo que queremos es que el equipo nacional de Brasil sea protagonista en el próximo Mundial. Ele fala sobre o Estevão, fala que o conhecia mais por vídeos, agora está tendo a oportunidade de conversar mais com ele, né, de conhecer melhor o jogador. E a gente tem aí uma arte também que mostra um pouco do que a gente está dizendo da participação do Estevão na seleção brasileira, das oportunidades que ele já teve com Dorival Júnior. Coloca aí na tela para a gente dar uma olhada. Ele estreia em setembro de 2024, na vitória do Brasil justamente sobre o Equador, jogou 32 minutos. Depois, contra o Paraguai, jogou por 10 minutos. Essa data FIFA que foi Curitiba e também lá no Paraguai, em Assunção. Em novembro, Venezuela e Brasil 1-1. E também no empate de Brasil com o Uruguai, ele joga pouco, por 3 minutos, depois por 21 minutos. E na última data FIFA, contra a Colômbia e na derrota para a Argentina, ele não jogou. Então, é o que eu estava dizendo, né? Era um Dorival que chamava o Estevão, mas ele não estava ali dentre as primeiras opções ali da lista do Dorival. Não estavam. Eles não. Tô brincando com o Estevão. Estevão. Ai, PVC, eu falei, pronto, eu errei no português aqui, Não. deixa eu me corrigir. Não, era só o PVC. Querendo trocadilhar. Ele pode mudar esse patamar, PVC, se ele jogar, a gente tem que acompanhar isso, mas pode ser que isso aconteça? Ele vai ser titular da seleção por anos e anos e anos Tá. e anos. O Ancelotti falou isso. Então é isso aí, família. O vídeo de hoje foi esse. Tamo junto e até o próximo vídeo. Avante palestra!